Luzinópolis não é apenas um nome no mapa. É história, é luta, é superação. Uma cidade construída com mãos simples, mas sonhos gigantes. Aqui, cada rua carrega memória, cada família carrega coragem e cada conquista tem o peso do seu esforço coletivo. Luzinópolis nasceu da união, cresceu com o trabalho e segue firme, porque o seu maior patrimônio é o seu povo. Gente que ajuda, que acredita e que não vira as costas e que transforma dificuldade em força. Sentir orgulho de Luzinópolis é honrar quem veio antes, valorizar quem constrói hoje e acreditar ainda mais no amanhã. Convidamos você a abrir o seu coração e os seus ouvidos, porque as próximas histórias são de quem fez e faz Luzinópolis ser o que ela é. Bernardina Gonçalves Nascimento. Rapaz, era uma capoeira. Nós tínhamos aqui, parece que tinha, deixa eu ver, tinha 5 casas aqui nessa redondeza, assim. Aqui até lá em cima eram 5 casas. Aí nós viemos aqui, ele disse, alô, lá falou. Aí eu quero saber se você, onde é que vamos comprar uma casa. Aí tinha essa casa nossa ali, que já tinha uma tapera largada. Aí ele disse, eu quero uma casa perto da igreja. Se nós vier para cá, nós vamos ficar perto da igreja. Aí já chegou a pessoa e deu notícia que era o dono da casa. Aí ele chamou a atenção. Aí logo o homem chegou e nós me falou, meu casa. Aí nós viemos logo também, não demoramos não. Parece que foi assim uma coisa que ele viu, que ele não me disse o que foi, mas porque ele era tão aconsoado, né, lá. E desse dia que ele falou assim, nós vamos embora para Brejo Feio. Ligava, mas embora para Brejo Feio? Aí eu digo, aí nós íamos. Os cafunga em cima dos cavalos. Aí quando chegamos aqui, logo ele começou a trabalhar na casa, derrubou tudo, só me derrubou a casa do telhado, mas era palha mesmo. Aí me derrubou as paredes tudo, eu fui fazer os quartos, fui fazer tudo, né? Aí foi chegando gente pra morar, meu Deus do céu. Aí tinha o Zé Almeida. O Zé Almeida é o tio do Ari. O Zé Almeida tinha chegado há pouco, comprou uma casa também. Aí começou a arrumar a casa. Aí foi ficando aquelas casinhas boas, né? Organizando. Aí quando foi um dia, eu disse, mulher, meu esposo, mulher, eu não sei como é que eu estou me achando aqui tão feliz. Ele disse, tá bom demais. Já, o lugar que a gente está se achando feliz, né? Eu disse, pô, então tá bom demais, eu também estou feliz. Aí ele dizia que eu não queria vir para cá, porque aqui era pouca gente, mas tinha uma mulher muito safada. Tinha uma mulher aqui muito safada. Aí, mulher, não tem medo de nada de mulher não, que eu não tenho nada a ver com mulher. Aí, tínhamos. Também chegamos aqui, graças a Deus. Fomos viver na vida, não tinha, só tinha um comérciozinho. Aí foi Tocantinópolis, tinha um porco que ele vendeu. Aí foi Tocantinópolis, o Jardim dos Porcos, comprou umas garrafas umas grades de cerveja e muita bebida. Comprou. Aí trouxe. Já organizada no lugarzinho de vender. Aí quando ele chegou, quando ele botou as grades no chão para botar dentro de casa, foi organizar a primeira garrafa que ele vendeu foi fiado. E até hoje nunca recebeu. Mas era bom. Era de pobreza, mas era um povo humilde, um povo tudo bom. Graças a Deus. Nunca me dei mal no Senhor. O dia que eu entrei aqui a minha fé foi na felicidade. Eu não fui mais feliz, mas esse é da vida, não é? Morrer, os povos da gente, a gente morrer, esse é da vida, tem que aceitar. Mas ser ruim eu nunca achei. Sou melhor na situação. Tinha a casa da Cachoeirinha, lagoa, passava por aqui. Mas isso era difícil, né? Tinha uns dias marcados. Mas também o dia que eles passavam, a gente estava perto mais deles. Mas eu vou lhe falar, para a gente pegar era difícil. Aí depois botaram, teve um homem que ficou mesmo da Cachoeirinha e aí voltou para fazer a linha, né? Aí veio pegar o pessoal.
Mercado, primeiramente era na Lagoa. Lagoa, Cachoeirinha, que era uma comprar tudo. Aí quando eu queria comprar agora é pra lá. Aí depois chegou esse irmão do Ari, do tio, aí já chegou botando no mercado, já chegou com um comércio bom. O Zé Almeida. Chegou aí, ele botou um comércio bom. Aí chegou com um comércio muito bom. Aí pronto, já foi pro serviço. Aí já o Michel começou também, então, botou o comércio também, muita coisa, tudo nós, graças a Deus nós tinha. Sogreira, aí tinha uma sogreira. Inclusivamente nessa praça era uma casa de açougue. Casa de açougue, o povo matar gado e vender tudo lá. Que era o Adolfinho. Rua era só chegar aqui mesmo. Essas estadias de fogo cagado. A rua era triste. Eu sou de lama mesmo. É. Aí, daqui para as onças, de 2 em 2, 3 meses, era roçar as estradas. Fazer as estradas, roçar as estradas. Daqui para lá, pro olho d'água. O povo mesmo de foice. Juntar aquele mutirão de homem e eu roçar. Mas o Lucinó foi logo, o Lucinó cresceu ligeiro. Cresceu ligeiro, todo mundo admirava. E hoje é uma cidade, né? Que você está vendo. E para mim, eu falo toda a vida. Para mim não tem um lugar melhor que o Lucinó. Embora do Lucinó não quero. É Valdemar Bezerra da Silva, e 82 anos. Eu não sei bem, eu cheguei para cá para o Luzinópolis em 55, chegando nos 56, mas foi em 55 ainda. Nasci no Maranhão. Eu vim do Maranhão, eu tinha 13 anos. Cheguei na Raiz, aí passei quase um ano lá, e aí veio aqui no Dois d'Água. E aqui só tinha esse Alegaro e esse Antônio Lagoa. Esse Antônio Lagoa já tinha saído, nós não achamos mais ele aí não. Já tinha sítio velho, já bananal, tinha sítio de fruta mesmo, tudo, frutivo, e tinha pé de laranja já velho que estava secando os galhos. Quem não tem leitura, mas tem vontade de trabalhar. Nós tinha onde morar. O homem fez assim, para vender o terreno que nós morávamos dentro. Papai. A filha do papai não saía de lá. Mas aí ele endoidou para vir para cá, porque ele disse que a mata era boa demais de trabalhar. Ele não tinha leitura de jeito nenhum. Porque quem não tem leitura é atrasado. Só pensava na roça. Aí ele veio, caçar morada, ele passou 3 anos caminhando para cá, quando eu vinha, ele foi buscar nós em 55, já tinha 3 anos que ele viajava para cá. Quando eu cheguei, já tinha paiol de favo, paiol de milho, paiol de feijão, paiol de arroz, tinha criação de porco, criação de galinha, nós tinha de tudo, que ele arrumou o Demar. O Demar veio, ele veio um ano, e aí no outro ano ele tornou vir. E aí trouxe o Demar. Até que era para mim vir, mas eu não. A mãe disse que não, que era para mim ficar lá também. Aí aí nós ficamos. Ficou eu, o Beré e a Regina e a Aparecida, ficamos tudo lá. Ainda no Maranhão, né? É, no Maranhão. Agora da Raiz para cá, no dia que ele chamou ele lá, que correu com ele, de tarde, quando ele chegou de Tocantinópolis, meio-dia ele chegou de Tocantinópolis, lá na Raiz. Aí só fez trocar de animal e veio aqui para o Oi d'Água. Porque o Oi d'Água era falado aqui. Era quem tinha nome, era o Oi d'Água. E aí ele veio, chegou, arranchou debaixo de um pé de piqueira ali na casa do senhor de Joaquim Veloso, no Oi d'Água. Aí quando o cabo chegou na roça, e aí viu ele lá arranchado. Era no verão, aí ele foi lá. Falou com ele disse, olha, eu aqui eu não aceito um homem
trabalhar, chegar e arranchar debaixo de pau, não. Você me parece um homem trabalhador e eu não aceito você ficar debaixo de pau, não. Eu tenho 3 casas desocupadas. Aí você vai olhar aí, escolhe um aí, para você botar sua família debaixo. E pode, se você quiser mudar amanhã de novo, com o resto da bagagem, você pode vir e excluir a casa aí e botar dentro. Você passa o tempo que você quiser aí. E ainda tem mais 4 linhas de soca lá, que eu ia botar bicho dentro para comer, mas já que você vem para cá, eu vou deixar para você. Vamos embora lá olhar para você ver. E aí ele foi abrindo, foi ajuntando gente. E aí foi abrindo, mas o morador mesmo que tinha era só o Alegaro. Só. Aí o papai foi e comprou a moradia dele, aí foi chegando gente, e foi arranchando, e aí foi enchendo de gente. Tinha uma varedinha que ia pôr d'água, tinha uma varedinha bem aqui, para descer para as pontes. De noite d'água, lavava a roupa à noite, ou aqui. Então lá na Manela, mas descia sempre por aqui, para ir para lá. Ele entrou na política, o Manuel do Lado, mas o Domingos Almeida do lado dos Gomes. E o Manuel do lado do Lima, em Tocantinópolis. Que eu não sei nem se ele ainda mora lá, o Lima. Aí o Bonifácio ganhou. E ficou. E o Bonifácio foi um prefeito bom, que deu visto a Tocantinópolis de novo. Depois que o Manuel do Lazo foi lá onde está o Bonifácio, o Bonifácio ganhou, aí procurou para ele o que devia para ele. Ele disse: você não me deve nada e me deve muita coisa. Eu quero me ajuntar a você, porque eu sou vereador, mas o representante de vocês está me perseguindo. Todo projeto que eu faço, ele vem e desmancha. Então eu quero me aliar a vocês, de verdade, para você me dar força, para mim trabalhar. Que eu quero trabalhar. E quero puxar a rede de energia daí do Broco, da Casa de Seu Leontino, por Luzinópolis. Breve, eu quero serviço ligeiro. E quero puxar a rede de água para nós instalar uma água no Luzinópolis. O Bonifácio disse: olha, eu estou muito agoniado aqui com essa questão, eu gastei muito, mas eu vou lhe pedir uma coisa também. Eu quero que você faça. Você reúne, combina com seus colegas lá e fazer o arrastão de Luzinópolis ao Broco. De manual. O mato fino, que você vê que o carro não machuca o carro, abaixo você cortar o oi assim por cima, para a gente ter a visão de ver por onde passa. E os pau grossos, você caça o motosserra lá e no machado mesmo e corta rapando o chão. E aqueles pau que der poste, você já tira, uns 7 metros. E aí quando o carro ir para lá, se você terminar com uma hoje, terminar meio-dia, de tarde você pode vir aqui que no outro dia você já vai com o carro, para fazer o serviço. Passamos 2 dias, juntou gente doida d'água de tudo. E aí fizemos foi ligeiro, até lá adiante do Bananharo. Que aí o resto de lá para cá ele já tinha estrada para passar o carro. Ela veio por lá, e aí ele foi espalhando ela aqui, que ele botou água aqui também. Mas aí, lá o setor ali já estava pequeno. O começo do Luzinópolis é esse aqui, meu filho. Que aqui não era rua não. Foi aberta essa rua aqui
No tempo que o Leontino ganhou, era uma vareda. Tinha um bequinho, que para passar uma carga de jacá era o animal bom de carga, porque senão deve virar a carga. Era só uma vareda também. Acolá era vareda. Mas aí o povoado ia aumentando, aí foi abrindo mais a rua não, que era casa salteada. Deixando sempre o jeito daquela varedinha que subia, direto para sair lá em cima, foi d'água. Aí chegava lá, abria, ia uma vareda para o Brejo Feio, ia ali para o outro lado, para o Grigorão. Aí um chamava Pedra de Amolar, quem morava mais para cá dizia que morava na Pedra de Amolar. Quem morava para colar era o Brejo Feio. A primeira escola era bem ali na Câmara dos Vereadores. Aí foi feito, foi nós que fizemos também. Que estava caçando homem para juntar, para fazer o barracão e aí fazer uma latada. E aí, por causa disso daí, aí mudou ali pro lado da igreja depois. Tiraram dali para botar lá onde está sendo a igreja. Aí lá nós fomos fazer outra casinha e tampemos de paia, toda de peituri. E era tudo de paia. E tudo foi nós que fizemos. A população. E os enfrentantes eram o papai. E aí depois ele tirou nós daqui, largou de pagar, porque eu tinha uns povos que não queriam pagar. E aí ele pagar sozinho, ele não queria. Para ensinar os filhos a lei, não podia estar excluindo os alunos. Botar um bocado e não botar outro. E os outros pais não queriam. E aí você sabe, naquele tempo os pais não era muito, era pouco, porque o povo estava pouco. E aí arrumaram uma escola lá por d'água, que lá era que tinha nome. O Luzinópolis foi aumentando ligeiro, aumentando, e aí foi ganhando nome, e o Oi d'Água perdeu por Luzinópolis. Eu faço como dizer, para mim, eu pensava assim, que isso aqui, eu nunca pensei que isso aqui fosse passar uma cidade. Eu nunca imaginei isso. Para começar, quando nós chegamos, quem tinha nome era só o Oi d'Água. E era o Oi d'Água, a Piaçaba. E aí digo, nós rodeados de cidade desse jeito, digo, não tem condição, não vai muito longe. Eu digo, mas para Deus não tem nada difícil. Pode um dia esse lugar ir para frente, porque esse lugar é muito bom. É unido. Porque o que me amarrou mais aqui foi isso. A união do povo. Não, meu plano não é de ir embora daqui. Meu plano é de viver até o dia que Deus quiser aqui. Eu não, por onde eu andei em Palma, porque eu não sou muito andeiro. Mas eu já andei em Palma. Andei para o Maranhão de novo, não lá onde eu morava. Andei para o Pará, um lugar muito bom, mas não me adaptei com o jeito do povo de lá. Porque para mim, a coisa melhor do mundo é a união. É a união e o respeito. O lucro é amar e respeitar. E de acordo você vence tudo, porque quando você entra de acordo, o outro não tem força de se alterar. Porque você vai mostrando os caminhos como é, e o outro chega a abrandar. E aí eu digo, eu moro aqui de 57 para cá. Foi de 57 para cá. Em 55 nós estávamos na raiz. Mudamos ali para o Oi d'Água, passamos 56 lá, aí no fim da era de 56, nós mudamos para cá. Passamos um ano ali, onde mora o Chico da Fazenda. E aí foi só acabando de se aproximar. Aí compramos a casa do Alegaro, que é ali onde morava o Noleta.
E aí, fiquemos aqui e não saímos mais. E aí eu tenho andado, por onde eu tenho andado, eu não achei um lugar para dizer assim, eu vou vender meu local para mim ir embora para lá. Sebastião Carlos Pinto, eu sou natural do estado de São Paulo. Vim para cá no ano de 1982, onde eu adquiri uma área de terras aqui. E a gente ficou muito otimista na época que eu tinha um sócio, certo? Porque a gente já tinha uma previsão que ia ser criado um estado novo, que consequentemente gerou o estado do Tocantins. E a nossa satisfação era saber que a partir do momento da criação desse estado, nós iríamos estar próximo de Porto Alegre, lá no Rio Grande do Sul, de Manaus, no Amazonas, de Fortaleza, no Nordeste, e de Campo Grande, no Oeste. Por quê? Porque o estado do Tocantins, simplesmente, ele está no coração do Brasil. Entendeu? É uma coisa privilegiada. E, além disso, a partir do momento que foi criado o estado do Tocantins, a Belém Brasília já existia. Quando eu cheguei para cá, a Cachoeirinha era distrito e o Luzinópolis era um povoado. Você entendeu? Agora, eu não estou menosprezando, mas eu não sei, eu acho que talvez hoje a Cachoeirinha, ela está um pouquinho atrás de nós. Você entendeu? Esse dia eu estava vendo a quantidade de eleitor, o índice populacional, o Luzinópolis está à frente dela. E economicamente, consequentemente, o Luzinópolis está. E ela tem uma fazenda grande ali, a Caracol, que é uma fazenda muito grande e tal. Mas nós estamos devagarzinho, mas estamos indo. Entendeu? Está trabalhando e tal. Outra coisa também, o nosso comércio hoje já abastece o povo aqui. Se o cara quer comprar um carro, sabe, ele tem vários da Imperatriz, Araguaína, sabe, nas garagens por aí. Você vai ver aí a médio prazo, vai ter garagem de carro aqui para vender carro aqui. Entendeu? Por quê? Porque a joia da coroa é Luzinópolis. Isso aí ninguém tira. Você entendeu? Nós estamos, o povo do Angico está perto aqui, São Bento está perto aqui, não sei o que está perto aqui. Então, isso aí, com o tempo, vai facilitar muita coisa. Né? Entendeu? E a gente... Você pode ver que eu tenho uns terreninhos aqui na cidade que eu comprei já há 30 anos atrás. Não tinha nada. Um dia minha mulher perguntou, onde é o terreno que você comprou? Eu falei, ali, ó, vamos lá, vamos, levei ela e tal. Por que você comprou esse terreno aqui? Eu falei, porque eu nunca vi uma cidade nascer grande. Aí ela quietou, você entendeu? Agora, hoje, onde é que está o terreno que eu tenho aqui? Está no coração do Luzinópolis. Eu acho que é por aí que a coisa tem que andar. Aqui era Araguaína Imperatriz, né? Na época não existia hospital aqui, entendeu? Eu, particularmente, eu nunca, graças a Deus, eu nunca dependi de hospital, certo? Eu nunca tive problema. Mas eu levava muita gente para Araguaína, principalmente, atrás do hospital, certo? Entendeu? Muita. Levava e deixava lá no hospital e tal, entendeu? Porque não tinha nada. Não, a escola aqui é uma coisa muito séria. Porque eu costumo dizer o seguinte, certo? Quando eu prestei o concurso para o cartório, certo? Eu prestei e passei. Por quê? Porque o que tinha era eu aqui para poder ir lá e eu fui lá. E quem era o nosso médico aqui? Domingo Almeida Damasceno. Ele era o nosso médico. E o que ele fazia? Ele cumpria com aquela função necessária daquela época, era ele que fazia aquilo ali. E a escola? A escola também é do mesma coisa. Os professores nossos não tinham nenhum diploma, não tinha nenhuma qualificação para ser professor, mas era o que tinha. Você entendeu? Algumas vezes, eu participei, eu fui numa escolinha lá no Berço Feio, eu fui não sei aonde e tal. Então, era diferente daquilo da onde eu fui criado, educado e convivi com aquilo ali. Mas era o que tinha, Rogério. Você entendeu? Era o que tinha. Eu cheguei para cá, quando eu cheguei para cá, Rogério, você sabe o que eu ficava encantado? De ver uma criança e chegar e falar, benção pai, benção tio, benção não sei o quê. Você entendeu? E hoje não existe mais isso aí. Eu gostava de ver aquilo ali, porque lá em São Paulo também era assim. Entendeu? Eu tomava bênção de todo mundo quando eu era pequeno. Hoje eu estou com 76 anos, certo? Entendeu? Agora, você veja bem. Então, a escola aqui, certo? Ela tinha, era pro forma. Era só uma formalidade que cumpria ali, mas não cumpria com nenhum papel fundamental da escola.
Eu sou o Manuel Gomes, conhecido da cidade aqui como Manuel do Lázaro, ex-vereador da cidade de Luzinópolis. Cheguei aqui no dia 22 de outubro de 1982. Quando a gente chegou aqui em Luzinópolis, quando ainda não era cidade, era povoado, a gente já veio no intuito de ficar, de morar. A gente morava lá no sertão e por necessidade de, naquela época, não ter carro para carregar os alunos, né, para a escola, e eu já com minha filha passando da data de estudar, e a gente se obrigou a vir para a cidade. Aliás, para o povoado, né, que é onde tinha escola. E resolvi ficar aqui, morar, criar minha família aqui, estudar mais, né, que eu não tinha estudo nessa época. Estudei mais 5 anos para acompanhar minha filha no colégio e a gente resolveu ficar aqui até hoje. A dificuldade que a gente achou aqui naquela época e a tristeza era dificuldade para todos, né? A convivência financeira. Porque a gente vivia aqui financeiramente de dar uma diária, né, para ganhar um dinheirinho, quebrar coco, fazer carvão. E era uma grande dificuldade que a gente tinha para suprir a necessidade da família naquela época. Mas, ao mesmo tempo, com a coragem que a gente tinha de trabalhar, aquilo foi sanando essa situação, né? A gente foi passando e depois veio a evolução, né, das coisas, a gente foi se acostumando, se adaptando mais ao lugar e tudo aquilo passou e a gente está aqui até hoje, graças a Deus. A grande dificuldade que a gente encontrou quando mudou para cá foi assim, porque até para a gente se locomover daqui para a cidade de Tocantinópolis, né, que é onde tinha recurso, tanto assim para a saúde, né, como para comprar as coisas que aqui não tinha também, que aqui tinha pouquinho comércio, né, parece que era 1, era 2, e não tinha o necessário. E tinha um carro da linha só um dia, um daqui e outro de Cachoeirinha, que era o carro do Ronoleta, né, fazia linha nessa época. Se ele perdesse ele naquele dia, você tinha que deixar para outro dia. Ou do Gabino de Cachoeirinha. Isso era uma das grandes dificuldades. A gente não tinha energia, não tinha água encanada, não tinha nada. Inclusive, eu estudei 5 anos ainda acompanhando a minha filha no colégio e todo mundo ia para o colégio levando sua candeirinha, né? Assim, quando a gente olhava assim no povoado, parecia assim um bando de vagalume, né? Indo para o colégio. E lá, cada um sentava na sua mesinha lá com a sua candeia do lado, né? Inclusive eu também. Isso, a gente não teve essa visão. Tinha os companheiros, os amigos da gente, né? Que confiavam na gente. Os fazendeiros começaram a me enxergar, né? Me dando serviço na fazenda. Eu trabalhei na fazenda Caracol. Aí passei aqui para a fazenda onde era do Vicente. Toquei uma roça aí de 30 alqueiros naquela época, né? A sua mãe também trabalhou mais gente lá, se não me engano, as suas tias também. Toquei 10 alqueiros de arroz e 20 alqueiros de milho, né? Entreguei tudo colhidinho no saco. E naquela época, que a gente já tinha um bom relacionamento na cidade com os companheiros, né? Já tinha desenvolvido bastante, né? Já tinha alguma coisa que o povo enxergava a gente. Teve a política em Tocantinópolis, naquela época, era para ter a campanha do primeiro mandato de Bonifácio, de 88. Os candidatos lá foi o Bonifácio, o Lima, né, Sebastião Moraes Lima, e o Zé Renardi também, né, parece que não me engano tinha outro candidato. E nessa época, eu estava ainda envolvido nesse trabalho na fazenda, lá do seu Vicente, né? Colhendo milho, colhendo arroz. Eu trabalhava com 80 pessoas todo dia. Todo dia ele levava 2 caminhãozinhos cheios de gente, de boia fria, né? Para nós trabalhar lá. E o Sebastião Moraes Lima, como candidato, entendeu de pegar um candidato a vereador de Luzinópolis. Mas não que ele escolhesse porque ele não conhecia o povo de Luzinópolis, não sabia quem podia escolher, né? Aí veio Luzinópolis naquela época, procurou o Ronoleta, né? Que era um dos homens bem vistos daquela época, o Nelson, o Ramiro Cancão também, né? E o Júlio, 2 anos também, já todos falecidos, né? Não estão mais no meio de nós. E procurou para eles se tinha uma pessoa ali no povoado que ele pudesse pegar como vereador para a campanha dele. E eles reuniram, conversaram e me escolheram candidato a vereador. Aí quando eu cheguei de noite,
A mulher falou, disse, tem uma novidade aí, Itachi. Eu falei, qual é delas? Ela falou que escolheram como candidato a vereador. Eu disse, mas quem? Não, a turma reuniu aí, escolheram aqui, João Loleta, Ramon Cancão, Nelson, Júlio e outras pessoas aí. De quem, rapaz? Do Lima, do delegado Lima. Eu falei, mas tá errado. Eu não sei nem o que é política. Nunca sei de política, nunca falei em política. Como é que eu vou entrar numa coisa, entrar num campo que eu não sei jogar? Não, escolheu. Disse que sabe como a gente conhecia aqui. Pelo amor de Deus. Deixa que vá, vamos ver. E quando foi no sábado, eu todo curioso, né? Na expectativa, você saber para onde ia, você saber o que fazia. Quando eu desci, parou aquele jipe na porta lá, que eu olhei, saiu aquele cidadão, portão, né? Tá, né? Falou, Ronaldo Lázaro está? Eu falei, sim, sou eu. Ele falou assim, eu sou o Sebastião Moraes Lima, candidato a prefeito do Zop, e escolheram como candidato, e eu queria saber se o senhor aceita. Eu falei, olha, delegado, senta aí, por favor, para conversar. Aí ele sentou, contou a história direitinho, eu falei, ó, vou falar a verdade, eu não entendo de política. De que você entende? De Juquira, o que eu aprendi a fazer. Juquira como? Roçar mato, quebrar coco, recarvão, trabalhar no pesado, é o que eu entendo. Eu não vou dizer para o senhor que vou aceitar e entrar numa política, mas você que eu não sei desenvolver a coisa. Aí ele disse, não, deixa comigo, nós se ajeita aí. Sim, aí dependendo da nossa conversa, a gente foi assim, eu deixei para dar a resposta no outro dia, e no outro dia eu dei a resposta de sim. Porque à noite eu reunia aquela turma de gente que trabalhava comigo, né? Na porta lá, a gente conversou, eu levei o caso para eles e eles falaram que se eu entrasse de candidato, eles me ajudavam, né? E era uma porção de pessoas, né? Tinha muita gente de menor naquela época, mas tinha muita gente de maior também e ofereceu logo o apoio, né? E eu disse, não, então eu vou dar o sim. Baseado na conversa de vocês, né? Confiando, eu vou dar o sim. Aí deu o sim. Quando foi no fim da outra semana, ele já falou, nós temos uma reunião nos peixes. E, Nossa Senhora, pelo amor de Deus. Aí ele chegou na frente para essa reunião ali na casa do seu Avelino e ajuntou bastante gente, né? Cada um com a candeinha, né? Para ter o rosto do um do outro, né? Que não tinha energia. E eu por lá também, sem saber o que falava, sem saber o que dizia, chegou a minha vez e eu só falei para o povo que era candidato a vereador porque o povo tinha me escolhido, né? Então, e com referência ao meu plano de trabalho, depois eu iria falar para o povo, né? Então, assim que a candidatura. Passou-se a candidatura, veio as eleições, né? A gente foi vitorioso. Eu até admirei o tanto de votos, né? Porque os povoados pequenos, eu não sei, lembro quantos votos tinha, mas não sei se tinha 500, se tinha 400, eu não lembro. Mas eu fui eleito com 123 votos naquela época. Aí fui eleito, fui para Tocantinópolis, né, para legislar lá, e pensando o que eu ia fazer para o meu povoado que não tinha nada. Aí eu pensava assim, o que eu vou fazer para levar para lá? Porque lá falta tudo. Não falta isso, não falta aquilo. Falta tudo. Não tem energia, não tem água, não tem campo de futebol, o campo tinha acabado, não tinha até o lado da igreja, lá frente da igreja ali, a Malta tinha tomado de conta. E a dificuldade que eu encontrava, porque eu fui eleito na oposição. O Bonifácio foi eleito e eu era candidato do lado do Lima, que perdeu, né? Eu fui o único candidato do lado do Lima que foi eleito. Mas com o meu trabalho lá na Câmara, sempre eu procurei me ajeitar, né? A minha humildade. O nosso assessor jurídico lá também, uma pessoa que eu admirei muito, e gostou muito de mim, né? Ele me dava aula, né? E me ensinava como é que eu ia fazer as coisas, como é que eu me aproximava do prefeito, o vereador ser prefeito não tinha carreira, né? Não conseguia nada. E eu conversava muito com ele me chamava para a casa dele, eu ia lá, ele me conversava comigo lá na Câmara Municipal. Eu me tornei amigo dos meus colegas vereadores também, só pessoas instruídas, sabia das coisas, vereador de 2, 3 mandatos, naquela época tinha o Gideon, e outros demais, né?
Senhor Queiroz e muitos outros, Agostinho, eu chamava em português. E eu comecei a me achar naquele ambiente. Eu comecei a me achar, comecei a encaminhar projeto, comecei a debater projeto e fui me achando naquele conteúdo ali da coisa ali. Nós não tínhamos energia. O povo aqui de Luz Lopes, o jornalista pegava e ia levar para assistir o jogo no Nazaré, porque aqui não tinha televisão, né? Porque não tinha torre, não tinha nada. E eu pensei assim, de como é que eu vou fazer para o povo de Luizinópolis assistir o jogo da Copa lá em Luizinópolis. Fiquei pensando. Nessa época, o Leontino Labre estava trazendo energia para o Broco, para a fazenda dele. Passava de energia lá na Piaçada. E eu pensei, do Luizinópolis no Broco é 10 quilômetros, é longe. Mas é difícil, mas não é impossível. Eu vou conversar com o prefeito. E eu já tinha intimidade com o prefeito, através do meu trabalho. Lá teve um pedido de impeachment, né, que a gente cassou o mandato do vice-prefeito, né, e depois teve outro pedido de impeachment, que era para cassar o prefeito também, né, e a gente debateu muito naquele trabalho, até que ele provou o contrário do impeachment que ele queria criar. E naquele trabalho do impeachment a gente se tornou amigo, né? Assim, ele conhecedor da minha verdade, do meu trabalho, e eu conhecedor da verdade dele também. E eu, através dessa intimidade que eu já tinha com ele, eu me inscrevi no gabinete dele para debater como eu ia trazer energia para o senhor. E fui. Cheguei lá, tinha muita gente, eu dei um jeitinho, entrei, queria falar com ele e falei o assunto. Ele falou, deixa vagar e vem aqui para conversar nós dois. Quando o povo vagou um pouco, eu entrei, ele disse, me fala direito o que é que tu quer. Aí eu falei, olha, o Leontino está puxando energia. Aí contei a história, ele está puxando energia e eu quero que nós demos um jeito, se aparece uma solução de nós puxar energia para Luizinópolis também. Ele fez um jeito de sorrir e falou, Manel, isso fica caro. O Leontino vai trazer energia para a fazenda porque ele vai arcar com 80% das despesas. E lá, eu não dou conta de fazer isso tudo. Você tem condição de arcar com pelo menos 50% das despesas? Ah, mas eu só tinha o salário de vereador. Eu não tinha recurso financeiro. Aí eu fiquei pensando assim, meu Deus, em que eu posso ajudar? Aí eu falei, prefeito, em que eu posso ajudar? Ele falou, se você me der o arrastão feito, que eu não tenho trator, eu nem vou pagar trator para fazer arrastão. E os postos tirados, porque eu nem sei um posto, nem sei um terra para tirar. Eu falei, eu também não, nem sei o trator. Mas tenho coragem de trabalhar. Ele disse, você topa desse jeito? Levantei, joguei a mesa assim, voltei, falei, top. Mas só eu, minha pessoa, sem dinheiro, Rogério. Mas eu confiando no povo do Luizinópolis. Eu vou pedir o povo para me ajudar. Quer começar a me ajudar? Pedir o povo para me ajudar. Aí vim com aquela ilusão na cabeça. Aí eu voltei para trás, Rogério, com aquilo na cabeça. Pensando. Qual é a pessoa que eu vou topar primeiro para me ajudar a fazer esse arrastão? Como é que ele fazia arrastão? Muita gente pensa, Rogério, hoje, nessa juventude nossa assim, se você falar arrastão, talvez não entenda. Arrastão que nós falávamos naquele tempo, era pôr a foice no mato, brocar ele, derrubar os paus tudo e queimar e deixar limpo. Não é verdade? Esse que foi a proposta que ele me fez para mim fazer essa arrastão da 10 quilômetros de distância. E eu, com toda a coragem e confiança no povo, aceitei. E os postos? Postos de 8 metros, de Aroeira, Itaúba. E onde eu vou arrumar? Eu tenho terra. O que eu vou fazer? Deus vai me ajudar. Aí quando cheguei aqui, vim aqui na Leontino Negro, pedi uns postos, ele me deu. Fui aqui, até o Manel da Joaquina aqui me deu. Não, o Manel da Joaquina não. O dono que era dessa terra, que hoje é minha, aqui, o Mamédio, me deu os postos de Aroeira também. Pedi a outras pessoas.
achou por bem não dar. Porque não confiou bem, alguém dizia que não ia para frente e tal e tal. Me faltavam 50 postas ainda. Eu fui na Caracol, não conhecia o gerente lá, mas vi falar que ele tinha chegado lá, eu fui lá. Fui lá, desci do carrinho velho, fui lá. Bom dia, meu amigo, bom dia. Quem é você? Estou falando de tal, moro no Sinop, queria falar com o senhor. Senhor gerente, sim. Queria falar com o senhor, se é possível. Entra, por favor. Entrei na sede lá, falou, você é vereador? Aí eu falei, sou vereador. O que você está precisando? Aí eu contei a história da energia, da necessidade nossa e a dificuldade que a gente estava tendo, né, de arrumar a proposta que o prefeito tinha me feito, e eu queria aproveitar essa oportunidade. Ele falou, quantos postos você está precisando? Eu falei, 50. Qual é a madeira? Itaúba. Ele disse, você conhece a fazenda aqui? Eu disse, conheço, eu fui criado aqui dentro dessa terra aqui, eu conheço as matas tudo aí. Ele disse, aonde você achar que tem esses postos, vai lá e tira. Pode tirar. Aí levantei, peguei na mão dele, agradeci ele e vim embora. Aí fiquei pensando, os homens para tirar agora. Para tirar esses postos de dentro da mata com 8 metros de comprido. Minha grossura terrível. Ajeitei os homens, fomos lá, tiramos no machado, que a gente chama serra, né? Tiramos no machado. Ficou tudo espalhado dentro da mata. Mas a mata era uma mata virgem e a gente andava bem dentro dela, né? Aí falei pro João Noleta, eu contei a história pro João Noleta, a dificuldade. Ele tinha um tratorzinho pequeno, né? Falou, mano, pega esse trator aí e vai lá e junta os postos. Isso aí é benefício de nós todos. Ele já estava acreditando, né? E foi uma pessoa que ajudou também bastante. Vá lá, pega esse tratorzinho e junta seus postos. Peguei o trator, fomos lá, amarrava o posto, saía alinhavando, encaixava num pau, rodava ele para o outro lado, até que botemos um arrastão velho lá na beira de uma cerca lá. Aí deixamos um monte lá, 50 postos. O nosso amigo Nezinho, né? Porque aonde eu tirei os postos lá dentro da mata do Leontino Negro, não dava para entrar trator, né? Que a mata era muito fechada. E o Nezinho disponibilizou os seus bois, né? A junta de boi para carregar os postos dentro da mata, para a beira do arrastão. Você foi uma pessoa que nos ajudou muito com a sua junta de boi também. Aí eu fui para São Sinop, estava na época de sessão, né? Fui lá no gabinete e debati lá com o prefeito, falei, ó, posso estar junto? Ele disse, não, tudo bem. O arrastão está pronto, eu digo, quase pronto. Aí depois terminei de fazer o arrastão. Aí viemos. E quando tem um querendo levar a coisa para frente, tem outros querendo, torcendo para não dar certo. E alguém ia desmotivando aquelas pessoas que estavam me ajudando, que aquilo não ia para frente, que eu queria mostrar serviço sem poder, que eu não tinha condição de fazer isso, que isso era besteira. Outros diziam que Luzinópolis ia ter energia levada por mim quando as galinhas ciscassem para frente, que o povo tirava aquilo da cabeça, que era ilusão. E o povo foi desmotivando e me ajudar. E teve um dia que eu fui sozinho para o serviço. Fui sozinho lá para o serviço. Fiquei lá roçando sozinho, pá, fiquei pensando, meu Deus, não vou dar conta desse serviço sozinho. Aí peguei tinha uma caneta de noite, peguei uma caneta, cubei, para ver o tanto de mato que já tinha para roçar, já deu assim umas 4 linhas assim. E media e cubava, né? Eu digo, não vou dar conta, mas Deus vai mandar uma manhã para me ajudar, ou 5 ou 10. Aí no outro dia eu fui sozinho. Quando ele fez, chegou o Henrique lá. Rapaz, tá sozinho? Eu estou sozinho. Não, não tá só não, tá mais eu. Daqui a pouco chegou o Renato. Renato das onças. Rapaz, só vocês dois, não, agora é 3. Um pouco chegou outro, quando ele estava já tinha 10. Até que nós saímos lá, no grupo. Aí nesse tempo eu já tinha arrumado o motosserra, o Raimundo Tandorza pegou o motosserra e derrubou os paus. Já peguei uma duela ainda mais uma pessoa ali nas onças, para não derrubar uns pés de coco, né? Não deixar que ele derrubar os pés de coco. E disse que os pés de coco era bom, né? Não podia derrubar. E nós pegamos uma duela e sempre consegui derrubar os pés de coco. Ficou lá. Resultado, tinha que queimar o arrastão, né? Para poder andar dentro. Na queima do arrastão, aí foi outro problema. Não queriam deixar eu tocar fogo.
Até que teve um cidadão assim que implicou muito, né? E eu comecei a discutir com ele, assim, porque a gente já estava muito irritado de tanta coisa na mente, né? Aí veio uma irmã da igreja assim, conversou com nós dois, né? E eu me retirei para não falar mais nada, né? Só falei que ia tocar fogo, porque se eu não tocasse fogo ia perder todo o serviço que eu tinha feito, né? Aí sempre ele calou também. Aí no outro dia eu falei, vou tocar fogo. Eu peguei o Ronoleta me deu a caminhonete dele, né? Leva os homens para tocar fogo, leva água, né? E porque se o fogo estender na massa, vocês vão apagando, faz tudo direitinho. Aí peguei a caminhonete dele, juntei os homens, fomos lá, toquemos fogo, ficamos até 10 horas da noite, apagando fogo, não deixamos o fogo queimar a mata, ficou tudo direitinho. Quando queimou, ficou uma beleza, aquele raçãozão queimado, e tudo os novos eu broco. Pronto, os postos estão tirados, o rastão está feito. Missão cumprida, vou onde o prefeito. Cheguei lá e falei, pois fácil, os postos estão tirados e o rastão está feito. Só falta carregar os postos. Ele disse, você volta hoje? Eu falei, volto. Eu lembro que nessa hora eu falei, se você me der gasolina eu volto, porque o meu carro não tem gasolina, nem eu tenho dinheiro para botar. Aí ele falou, não, passa no posto lá e enche o tanque. Aí eu vim. Ele disse, amanhã o Bina chega lá com o muque para carregar os postos. No outro dia o Bina chegou com o muque, a gente foi lá, carregou os postos, trouxe, espalhou tudinho, né? Aí eu fui lá de novo, mas faço os postos, está tudo espalhado no arrastão. Ele falou, disse, você vai ficar os postos? Não, eu falei, não, você vai ficar o que vai fazer a rede, eu não sei ficar posto não. Aí ele, tá bom, amanhã eu mandei a equipe pra lá, pode arrumar um lugarzinho lá para eles arranchar e amanhã eu mandei a equipe. Era o Caxixé nessa época, que ele fazia a rede de energia. No outro dia chegou a equipe. Aí os homens já passaram para o arrastão, já foram ficando fortes, tudo. E aonde foram ficando, eles já foram botando, rotando em cima, tudo. Eles foram ligeiros. Ligeiros, eles enfiaram os postos e fizeram a rede. Antes de nós fazer esse arrastão, aí veio a Copa. Porque a rede de energia não serviu para nós assistir o jogo da Copa. O jogo da Copa foi antes. A energia foi em 91, assim, a Copa foi em 90. Aí o povo, ô rapaz, se desse nós assistir o jogo da Copa, que não sei o que, eu digo, eu vou dar um jeito. Não garanto não, mas vou dar um jeito. Aí fui lá em São Cristóvão, falei, foi fácil. Rapaz, o povo está ansioso para assistir o jogo da Copa lá em Luzinópolis. Aí ele sorriu, em quê? Que lá não tem televisão e nem energia. Eu falei, não, mas eu estou aqui para nós fazer com que ter uma energia e uma televisão lá. Aí ele falou, como, Manel? Mas eu sabia que lá no almoxerifado lá tinha um motor, tinha um motorzão lá no almoxerifado sem fazer nada. Um desse gerador, né? Eu falei, pode fazer aquele motor que tem lá no almoxerifado. Ele falou, mas... Eu disse, tem muito fio também lá. Ele disse, mas falta antena. Eu disse, sim, compra. Eu quero é tudo. Eu quero o motor, quero a antena, quero o fio, quero tudo. Quero a televisão. Aí ele ficou assim. Mas ele gostava muito de Luzinópolis também. Inclusive era muito amigo do Bruno Almeida, né? A família Almeida, ele era muito amigo. E zelava muito, nem só por ele, mas por a nossa amizade que nós já tínhamos, né? E pelos outros também, que recebeu muito voto de lá. Aí ele falou, Manel, fala com o Bina para levar esse motor. Se você não botar ele lá, eu digo, eu arrumo. Não tenho não, mas eu arrumo. E vai lá no almoxerifado, pega os fios lá, e eu vou mandar o aparelho com a antena. E tu se vira lá, mano. Tu se vira. Eu disse, tudo bem, deixa comigo. Peguei o corcelzinho para trás. Cheguei e falei com o Ronoleta, ele arrumou aquele cômodo bem ali onde era a casa de farinhada ali, tinha um cômodo ali. Ele disse, põe o motor aqui. Aí o Bina chegou, nós colocamos um motorzão lá, um mundo velho de motor. E no outro dia chegou a antena com o aparelho. Aí onde vou colocar? Eu só deu certo bem ali onde hoje em frente à igreja Assembleia de Deus,
ali, em cima daquele alto ali, porque a rua acabava ali, né? Ali vinha a estrada de Tocantinópolis, né? Dos outros lugares, passava ali, né? Passava ali na Filomena, né? Onde hoje mora o Marco ali, e era ali a rua, e subia a ladeira para ir cuidar da Cachoeirinha, né? Ali para frente não tinha, ali era a terra do Abrão, ali. Ainda até rostei Juquira lá quando cheguei ali. Só deu certo em cima daquele altozinho ali. A Malva estava topada em cima. Aí eu olhei, é aqui que dá certo. Mas rapaz, que coisa. Ajeitei uns homens ligeiros, paguei umas 2 diárias, limpei, deixei barridinho. Trouxe o tijolo de Tocantinópolis, pedi para trazer o tijolo de Tocantinópolis, cimento, fez a casinha, né? Tinha que ter uma casinha, né? Botar uma parede dentro e tal. Lógico, agora a distância do aparelho da antena o motor para fazer a rede. O dinheiro não é fácil, é arrumar. Aí eu fui lá no almoxarifado de novo, catei tudo quanto foi de fio que tinha lá, emendei, ajeitei tudo. Bagageiro do corcelzinho cheio de fio. Cheguei e falei, rapaz, Ronoleta, rapaz, tem que tirar uns pau para enfiar aqui, para fazer a rede. Aí ele disse, moço, pega o tratorzinho aí, dá uma chapada aí. Peguei o tratorzinho de novo, peguei uns ombros, peguei pau e fiemos, tudo. Fizemos a rede. Botamos o fio, né? Fizemos a rede do motor para a antena. Que tinha lá. Aí aqui e acolá eu botei um bico de lâmpada. Pedi para botar um bico de lâmpada. Quando funcionou o motor que ligou, o Luzinol perguntou, cara, acendeu lâmpada. Aí sim. Aí eu digo, agora é a televisão. E o jogo da Copa estava rodando, né? Não tem que assistir a final. Eu voltei em Tocantinópolis. Cheguei lá, vamos fazer agora a televisão. Tá pronto lá, mano? Tá pronto. Agora a televisão. Aí ele disse, vai lá no Salim e pega a televisão lá. Disse pra ele, mandei, escolhe uma televisão lá do teu gosto. Fui lá, escolhi uma televisão boa, né? Colorida, boa, grande. Aí cheguei, trouxe a televisão, gente. E agora onde vai botar essa televisão? E agora? Onde é que nós botamos? Reunir o povo, né? Onde é que nós botamos? À frente da igreja ali, a Marva tinha uns caminhozinhos assim para ir para a igreja, né? Tinha assim, outro assim, outro assim. Que inclusive ali não tinha aquela ruinha do que mora o Joaquim Pinheiro ali, não tinha, né? Era lá atrás. Eu fui quem cheguei ela para frente, ali, e deixou lá da igreja. Aí, mas como é que eu falei, Renato, quando tu quer para roçar esse mato, vem aqui capinar e deixa ele barridinho aqui na frente da igreja, limpar tudo aqui. Ele cobrou um valor, ele disse, feito, pode limpar. Então a foice lá, roçou, bem roçadinho, então a enxada capinou, queimou, capinou, barreu, deixou só o chão. Aí a frente da igreja criou outra vez. Aí o povo, aí rapaz, ficou bonita a igreja agora. Que já não era aquela grandona, era uma mais pequena, na verdade. Aí eu digo, agora nós vamos botar a televisão aqui na frente da igreja, aqui, de lado aqui. Que não fique muito perto da igreja. Mas não pode botar no meio do tempo, deixa comigo. Vou fazer uma latadona aqui. Peguei o trator de novo, uma loleta, ganhei o mato, uma turma, tirei madeira, cheguei, me finquemos, fizemos taleirão, fomos no mato, tiremos palha de coco, cobrimos bem cobertinho, encostado a forquilha assim da latada, eu mandei fazer uma caixa de madeira, né? Colocou ali, bem colocadinha, colocou a televisão lá dentro da caixa, né? Arrumou tudinho, e eu contratei uma pessoa, inclusive era o Ramdandoso, né? Para tomar de conta da televisão, porque ele já tinha conhecimento, né? Ele já sabia manusear ela. Já botamos uns varão lá na frente, né? Uns bancos, umas coisas, encheu, aí de noite cheia de gente. Já assistindo. Aí o povo já começaram a assistir o jogo da Copa, né? E eu, tá bom, gente, missão cumprida, né? É isso aí. Até aqui, tô andando, agora eu vou correr para frente. No tempo da Rainha da Sucata, né? As mulheres, muitas mulheres não tinham costume, assim, de assistir, né? Se enchia muito, começou a deixar as panelas queimar. É brincadeira. Quando eu terminei, entreguei a televisão lá, aí eu pensei no esporte, né? Porque a juventude naquela época saía para jogar em Cachoeirinha, no outros lugares vizinhos, né?
E o campo de Luizinópolis tinha acabado, praticamente tinha acabado. A malva estava muito grande, o mato tomou de conta. Era bem ali de frente à casa do Melquides, aonde hoje é o colégio JK. Ali era o campo de futebol, né? E tinha acabado o campo, o mato tinha tomado de conta, né? E eu pensei no esporte. Eu digo, tem que dar olhar para o lazer também, né? A juventude, né? Que também ajudou nós aqui, nos ajuda, né? Eu vou virar para esse lado, me focar também ao esporte. Eu vou reativar esse campo. Aí eu fui e falei, sempre eu procurava conversar com o jornalista, porque um homem muito disposto, né? Também tinha boa vontade de ajudar. E ele falou, disse, rapaz, mas aí tá feio demais, aí tinha que ter uma patroa. Eu digo, mas vou fazer o seguinte, eu vou mandar roçar e ver o que nós faz. Mandei roçar. Mas quando roçou, ninguém deu conta de capinar de enxada, porque os tocos estavam grossos. Aí disse, agora ficou pior. Nesse tempo, o Ribamar Marinho era o diretor, não sei o que lá, do consórcio, né? Ele é o chefe do consórcio. E as máquinas estavam aqui rapando essa estrada daqui para Cachoeirinha, né? Casaiano e tal. Aí eu falei, é uma boa oportunidade, eu vou enfrentar o Ribamar. Ele muito fechadão, não dava atenção a ninguém, assim. Quem conheceu ele sabe, né? Eu digo, mas eu vou enfrentar ele. Fui para Tocantinópolis, cheguei lá, falei com o Bonifácio, ele disse, rapaz, é coisa pro Ribamar mesmo. As máquinas estão lá, vai lá e conversa com ele. Aí eu vou. Aí fui. Cheguei lá, bati palma, alguém veio, me atendeu. Falei, o que é? Eu quero falar, o Ribamar está aí? O seu Ribamar está aí? Falou, tá. Eu queria falar com ele, se ele está deitado, só se eu esperar. Espero. Se ele levantar de noite, eu estou aqui esperando ele. Se era 2 horas da tarde, eu vim aqui falar com ele. Aí, assim, demorou pouco, assim, uns 30 minutos ele levantou. Boa tarde, boa tarde. Ele já me conhecia, né? Ele era vereador lá, né? Ele falou, vereador, o que é? Eu falei, aí contei a história do esporte, estava defasado, né? As máquinas estavam aqui e tal, e eu queria que eles, fosse possível, arrumasse a patroa, né? Para rapar o campo de futebol lá, para reativar o esporte e tal, e fazer uma estrada do Landão aqui também, que o Landão tinha fazenda ali, mas a estrada era muito ruim, né? Aí eu pedi também que pudesse arrumar a estrada dele. Ele falou, aí ele pegou a caderneta, escreveu, entregue lá pro rapaz da patroa. Tá bom? Tá bom. Entreguei eu e rapar o campo e arrumar a estrada do Landão, sim. Tá bom, amanhã. No outro dia ele foi, meteu a patroa lá, deixou um prato. Prato. Bora fazer as betas, né? As betas que chama, né? Aí tiramos os pau, fizemos lá. Dinaldo era o goleiro nessa época. Falei, Ronolento, o campo está pronto. Ele gostava muito de esporte também, né? O Ronolento gostava muito de esporte. Aí reativou o esporte de novo. Aí, bom, entreguei o esporte agora. Agora eu vou pensar numa quadra de esporte para os de menores, né? Que não vai jogar no campo, mas os outros eu vou arrumar uma quadra de esporte também. Fui lá. Eu fui muito pidão, prefeito, sabe? Mas um pidão assim para ajudar a população do meu lugar. Para mim mesmo, individualmente, eu não pedia nada. Às vezes ele me dava alguma coisa, mas não que eu pedisse. Eu pensei numa quadra de esporte, eu vou arrumar uma quadra de esporte para molecada, né, brincar. Aí fui lá, falei, mas posso fazer uma quadra de esporte lá também? Contei história, tudo assim. Ele falou, tem um lugar mais ou menos lá onde é? Eu disse, sim. Aí escolhi bem ali onde hoje é a prefeitura. Aí ele ficou assim, mas então você quer mais uma quadra de esporte? Eu digo, sim, nem só uma quadra de esporte, mas continua o trabalho, né, até o fim do mandato. Aí ele disse, vou mandar fazer. Mandar fazer a quadra de esporte. Ele contratou o pedreiro, fez o material, né, fez a quadra de esporte. Terminou a quadra de esporte, sim. A rapaziadinha nova está ajeitada agora no esporte. Agora eu vou pensar na água, né. E não era uma dificuldade a água, mas tinha aquele negócio de buscar água no Ribeirão todo dia, não é? Eu mesmo, minha mulher tinha criança pequena, não podia ir, eu queria buscar água. E de manhã naquela fileira de gente pro Ribeirão, eu pensava num posto artesiano. Aí fiz o pedido do posto artesiano, inclusive fiz um requerimento, mandei pro diretor lá do Teleatim, teve uma série de exigências, né, para poder vir esse posto. Até que um dia chegou o posto. Aí pediu para escolher o lugar, a gente escolheu o lugar, e ali perto da casa da Jaci, né? Que foi aquele posto ali, o primeiro posto, que foi curado aqui. Aí sim, aí concluiu o poço.
Aí eu pensei assim, ela estava terminando o mandato, né? Eu falei assim, não, para quem não tinha nada, Luzinópolis já tem alguma coisa, né? A coisa que eu achei melhor, Rogério, no meu mandato de vereador, foi trabalhar para o povo. Eu não trabalhei para mim. Trabalhei para mim assim, para ganhar a credibilidade do povo. Porque o outro mandato, quando Luzinópolis já era cidade, né, o próximo mandato, depois disso aí, eu não tive dificuldade para me eleger. Eu quase nem pedia voto. O povo já chegava e me ofertava o voto, me garantia o voto. Para o meu trabalho prestado. Eu não tive dificuldade para me eleger. Já os outros mandatos que eu tive, agradeço o povo do Luzinópolis até hoje por ter me concedido 4 mandatos, né? Eu agradeço isso até hoje, né? Pelo povo que tanto me confiaram. Quando a gente fez a rede de energia, aí eles fizeram a rede de energia dentro do povoado também, né? Mas só dentro do povoado. Aí eu falei para o rapaz que estava fazendo a rede de energia, eu falei, agora puxar para as casas. Ele falou, não tenho essa autorização do prefeito. Vixe. Sempre não tinha telefone, né, para me ligar para o prefeito. Peguei o carrinho e fui lá. Aí cheguei lá e falei, Bonifácio, está prontinho lá, mas eu quero pelo menos um bico de lâmpada em cada casa. Para o negócio ficar mais bonito, né? Ele falou disso, o cachê está lá ainda? Tá. Fala para ele botar. Aí eu cheguei e falei, não, está autorizado, pode botar. Aí ele disse, vou botar. Aonde é que você quer que eu bote a primeira lâmpada? Eu digo, eu não tenho exceção de pessoa, não tenho escolha. Mas, você está me perguntando, pedindo para me dizer, posso na casa do Domingo Almeida. Meu amigo, não é porque seja meu amigo que os outros todos são, talvez todos merecem. Mas bote lá. Porque você tem que botar numa casa primeiro, né? Bote na casa dele. E na sua, eu digo, bote por último. Isso é mesmo, é. Aí ele foi, botou 2 bicos. Aí botou numa casa, botou no outro, botou tudinho. Aí ele veio e botou na minha. Quantos bicos você quer que eu bote na sua? Eu digo, 1. Eu estou autorizado para botar 1 bico. Mandei botar 2 lá, questão de amizade, mas mandei, botei 1 aqui. Então isso foi uma coisa que me marcou muito, né? Me deixou muito satisfeito nessa época. Me deixou marcante assim também foi quando veio a emancipação, criou o estado de Tocantins, que veio essa febre de emancipação, né, que até mesmo havia necessidade para o Estado, né, aquele número de municípios do Estado, e começou a vir para emancipar os distritos, né, os povoados que eram distritos dentro do perímetro do Estado. E eu participando lá na Câmara Municipal desse trabalho assim, ouvindo e vendo o desenrolado da coisa lá, eu pensei em Luzinópolis. De que, rapaz, se Luzinópolis pudesse passar a cidade também. Eu fui lá no gabinete. Aí saí da Câmara e fui lá no gabinete. Cheguei lá, Bonifácio, rapaz, contei a história para ele, como é que está funcionando isso aí e tal. Você que tem contato com o governador, com o deputado, como é o desenrolado dessa coisa aí. Eu queria que Luzinópolis fosse cidade também. Como é que a gente vai fazer, Bonifácio? Ele falou, Manel, vai emancipar os distritos. Luzinópolis não é distrito. Luzinópolis vai emancipar junto com Cachoeirinha. Cachoeirinha é distrito. Luzinópolis fica dentro do distrito de Cachoeirinha. Não é que vai emancipar o distrito que seja obrigado a cidade ser em Cachoeirinha, não. Pode ser em Luzinópolis também. Porque está dentro do distrito emancipado. Você está entendendo? Eu falei, estou entendendo. Mas não é bem assim que eu quero. Ele falou, mas muitas vezes as coisas não vão ser do jeito que tu quer. Eu digo, mas vamos conversar. Vamos conversar. Vai passar a cidade, vai passar a distrito primeiro? Ele falou, ainda tem prazo de passar a distrito, Luzinópolis? Ele falou, tem. Mas muitas vezes não tem com que preencher os requisitos da lei para poder ter uma emancipação. Tem plebiscito, tem lista de quantos eleitores, quantos habitantes, tudo isso tem que ir pelo IBGE, tal. Eu falei, Bonifácio, prefeito, tudo isso eu sei que é difícil, mas nada é impossível. Se você me entregar essa missão, eu vou ver o que eu posso fazer.
Mas eu confiado também no povo de Luzinópolis, porque sempre confiei. Ele falou, Manel, é muito difícil ter plebiscito, preencher todo esse requisito da lei, a tempo de ser emancipado junto com os outros. Eu digo, Bonifácio, mas se para os deputados, tudo tem um jeito, pode ser emancipado depois. Eu quero correr atrás. Ele falou, bom, Manel, você como vereador, leve primeiro um projeto na Câmara, pedindo para passar Luzinópolis distrito, autorizado pela Câmara Municipal de Luzinópolis, que comanda Cachoeirinha. Tudo bem. Voltei, fui lá no assessor jurídico, aprovou. Unanimidade. Fui lá, tinha aprovado, corri atrás. Voltei para Luzinópolis, trouxe a notícia para Luzinópolis. Vamos correr atrás do plebiscito, correr atrás do deputado que representa aqui, ou que queira representar. Vamos correr atrás do deputado e vamos botar para frente. E vamos pegar a assinatura. Era 500 assinaturas nessa época, que precisava, 500 habitantes, né? 500 assinaturas, pedindo o plebiscito, né? Aí corremos atrás e muita gente se empenhou também, né? O senhor Torelli também disponibilizou o tempo dele também, mais ocupado que era, né? Mas disponibilizou o tempo dele também, pegou as folhas de papel, saiu de casa em casa, pedindo para as pessoas assinar, e outras pessoas também, o Zé Gonçalves também, e teve outras pessoas também que se empenhou muito disso aí, né? Teve umas pessoas que não assinou, porque disse que não tinha nenhuma possibilidade de passar a cidade, porque não ia assinar não, porque não ia perder tempo. Eu falei, não, eu não, embora não seja emancipado, mas meu tempo eu não estou perdendo, eu estou correndo atrás daquilo que o povo precisa. Aí, concluímos. Fui para Miracema, Marro Lima, atrás do deputado Everaldo Bastião Carlos Pinto, uma pessoa que ajudou também, né? Ele chegou aí e com sua boa vontade também, seu conhecimento, tem bom conhecimento ele, veio e interagiu muito conosco aí, né? Ajudou no que pôde também, ainda hoje ajuda, né? E com o deputado Everaldo Barros, eles eram muito amigos também, interviu também, né? Ajudou muito na intimidade que eles tinham, né? Também ele ajudou no processo de emancipação. E quando eu cheguei lá na Assembleia, mas o Lima, eu levei o baixo assinado, né, do povo, eles olhou assim e disse, vamos dar entrada no pedido aqui. O deputado pegou, olhou, botou lá, então aguarda aí que nós vamos dar entrada lá, foi aprovado, né? Isso foi quando o Everaldo Barros falou para o Lima que tinha sido aprovado para o Luzinópolis passar a cidade também, para ter eleição, né? Isso já, os outros municípios já tinham emancipado nessa época, né? Inclusive teve o mandato tampão, né? Depois de 2 anos. Foi o primeiro governador do estado de Tocantins, foi 2 anos, né? Evangelho Belino. E Luzinópolis emancipou depois um pouco, né? Porque nós atrasamos, a dificuldade foi muito grande para a gente correr atrás de todas as coisas, para preencher os requisitos da lei, né? E nós atrasamos, mas ficou para frente, mas já ficou confirmado. Quando o Lima me chamou para a gente ir novamente lá na Assembleia, a gente foi na Assembleia de Miracema, né? E lá eu já ouvi do deputado ele falando de, olha, o requerimento passou aqui por unanimidade, né? Os deputados todos aprovaram. Luzinópolis vai ter eleição, vai ter cidade. Isso foi outro momento que me marcou, né? Fiquei muito alegre nesse momento, né? Que ele disse que Luzinópolis ia ser cidade. Então a gente já não era mais vereador nessa época, né? Mas continuava correndo atrás, lutando pelos benefícios do lugar. Então tudo isso me deixou marcante assim, esse momento, né? Que a gente teve de conquista, né? De vitórias, né? Eu só agradecer a oportunidade e admiro muito o seu trabalho, a sua criatividade de buscar algo para levar o conhecimento das pessoas como se preparou esse terreno para plantar a semente que hoje está sendo colhida.